Sabe, eu estava aqui pensando antes da gente começar. Geralmente, quando a tradição humana tenta imaginar o criador do universo, a imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é quase a de um CEO microgerenciador, né? É total. Aquela figura do executivo temperamental. Isso. Um chefe sentado numa cadeira imensa lá no topo de um arranha-céu cósmico, aquele cara que pune os funcionários quando as metas não são batidas e que se irrita, assim, profundamente com qualquer rinho no chão de fábrica. Essa é uma visão incrivelmente comum, na verdade. E se a gente analisar a fundo, é uma construção que traz um certo conforto peculiar para a mente humana. Conforto? Como assim? É que, pensa bem, um CEO irritado, um chefe que exige resultados e cobra os erros, isso é algo que a gente entende. É um comportamento perfeitamente previsível dentro da nossa própria lógica terrena, sabe? Aquela coisa de recompensas e punições. Faz todo sentido. Mas, bom, sejam bem-vindos a mais uma imersão. Quem está aí nos ouvindo, vamos destrinchar essa ideia hoje. Porque a nossa análise propõe que esse modelo de governança não é apenas impreciso, mas uma distorção, completa da realidade. Exatamente. A missão de hoje é bem ambiciosa. Muito. Hoje a gente vai analisar trechos muito específicos do documento 4, chamado A Relação de Deus com o Universo, que foi extraída daquela obra complexa, o livro de Urântia. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Demais. E a nossa missão aqui é explorar uma perspectiva filosófica e teológica que bate de frente com séculos de tradição. A ideia é redefinir o que a gente chama de providência, separar categoricamente a figura divina das imperfeições da natureza e, no meio desse processo, desconstruir alguns mitos bem primitivos sobre como o cosmos realmente funciona. E olha, o impacto prático dessa leitura vai muito além de um mero debate acadêmico, tá? Ah, com certeza. Explica melhor para quem acompanha a gente. Claro, compreender as distinções que esse documento faz altera fundamentalmente a forma como interpretamos o caos do dia a dia. Muda a perspectiva inteira sobre tragédias naturais, sobre o sofrimento e até sobre a própria mecânica do progresso humano. Exato. Para quem nos ouve agora, seja indo para o trabalho ou, lavando a louça em casa, isso importa porque muda completamente a lente através da qual a gente enxerga os obstáculos. É uma mudança de paradigma. Muda tudo. Então vamos começar pelo princípio absoluto da coisa, a criação. A fonte faz uma distinção muito clara, sobre os propósitos do universo. Ela menciona um universo central, chamado Avona, que já é perfeito. Sim, perfeito desde sempre. E aí contrasta isso com os universos evolucionários, que, bem, é o nosso caso aqui. Mas me ajuda a entender a lógica da coisa. Se a Avona já foi criado de forma perfeita desde o início, qual é a utilidade prática de construir universos cheios de falhas? É uma ótima pergunta. É só um campo de treinamento gigantesco? O texto argumenta que a diferença está no propósito existencial de cada um desses espaços. A Avona, esse universo central, existe puramente para satisfação da natureza divina. Ah, entendi. É uma manifestação da perfeição para o próprio prazer dos criadores, entende? Mas os universos do tempo e do espaço, que é o nosso quintal cósmico, digamos assim, têm uma engenharia totalmente diferente. Uma engenharia de construção mesmo. Exato. O propósito deles não é nascerem prontos. Eles servem como um imenso plano de aperfeiçoamento. A ideia central é que o valor gerado por uma criatura que nasce imperfeita e escolhe evoluir até a perfeição através da própria experiência... Escolhe através do livre-arbítrio, né? Perfeito, através do livre-arbítrio. O valor dessa experiência é algo que nem mesmo o universo perfeito de fábrica consegue gerar. Nossa, isso é muito forte. É a diferença entre, ganhar um troféu de ouro só por existir e forjar o próprio troféu do zero, com as próprias mãos. Exatamente isso. E isso nos leva diretamente a uma das palavras mais carregadas e mal compreendidas da história humana, que é providência. Ah, sim, a famosa providência. É, porque a ideia clássica de providência é aquela coisa de que o universo conspirou a meu favor hoje. Quando alguém encontra a chave do carro bem na hora que estava atrasado ou ganha uma vantagem inexplicável no engarrafamento. É aquela visão bem autocentrada, né? Muito. Mas o texto diz que essa visão tem sido um erro colossal por muitas épocas. E é um erro mesmo. O documento é super incisivo ao afirmar que a providência não é esse ministério material
pueril e arbitrário que a humanidade costuma imaginar. Não é um gênio da lâmpada. Exato. Não é uma força mágica que intervém para resolver pequenos problemas cotidianos, muitas vezes em detrimento de outras pessoas. Em vez disso, a verdadeira palavra de ordem da providência divina é progresso. Progresso. Sim, consiste em atividades entrelaçadas de seres celestes que trabalham incessantemente, seguindo leis cósmicas rigorosas. Para garantir o quê, exatamente? Para garantir o avanço espiritual a longo prazo. A providência é, na verdade, um motor desse plano de evolução progressiva que a gente acabou de falar. Caramba! E sobre a manutenção de toda essa estrutura? O texto traz uma ideia que substitui completamente aquela velha imagem lá do iluminismo, sabem? A do Deus relojoeiro. Ah, o clássico relojoeiro que constrói e vai embora. Isso! Aquele criador que construiu o maquinário, deu corda no relógio e saiu para umas férias cósmicas eternas, deixando tudo rodar no automático. A fonte afirma o extremo oposto disso. Ela diz que se essa sustentação parasse, o colapso seria imediato. O texto propõe que, fora dessa primeira fonte e centro, que é como eles chamam Deus, não haveria sequer a realidade. Nem a realidade existiria. Nada. A estabilidade do universo só se mantém firme no meio de tantas perturbações porque a energia, a luz e a vida estão sendo distribuídas incessantemente. Não existe pilha ou corda de relógio no universo. É contínuo. Olha, a melhor analogia que me vem à cabeça para atualizar esse relógio antigo é a tecnologia de transmissão ao vivo, um live streaming de altíssima definição. Gostei dessa. Como assim? Tipo, o universo não é um arquivo de vídeo salvo no HD que você só dá o play e deixa rodando. A realidade só está na tela agora porque o servidor central está ativamente enviando e sustentando os pacotes de dados, a energia, a vida neste exato milissegundo. Perfeito. Se puxar o cabo do servidor, a tela não congela. Ela deixa de existir na mesma hora. Essa metáfora do servidor ilustra perfeitamente essa dependência contínua que o documento descreve. E a mecânica dessa transmissão envolve instâncias administrativas muito complexas. O texto entra numa parte bem densa aí. Sim, o autor relata o desempenho bem misterioso de 3 absolutos de potencialidade. Tem o absoluto inqualificável, o absoluto da deidade e o absoluto universal. Peraí. Absoluto inqualificável? Isso soa como um jargão teológico pesadíssimo e eu confesso que fiquei um pouco perdida. O que exatamente essas forças fazem na prática para manter essa transmissão rodando? O nome assusta um pouco mesmo. Mas pensa nesses absolutos como as forças gravitacionais invisíveis, ou tipo a infraestrutura básica do código do universo. Ah, o back-end do sistema. Exato, o back-end. Eles não microgerenciam as vidas das pessoas, mas criam o potencial, o pano de fundo infinito, para que qualquer realidade possa sequer existir e se expandir. E acima de todas essas realidades em evolução, o texto introduz o Ser Supremo. Tá, e onde ele entra na metáfora? Imagina ele como um sistema operacional em constante evolução. Ele consegue pegar eventos cósmicos aparentemente aleatórios, eventos que parecem caóticos ou acidentais, e coordená-los para que, no fim das contas, sirvam ao progresso daquele grande drama finito. Ah, entendi. Mas aí eu preciso fazer a pergunta óbvia, né? Se a transmissão ao vivo é tão perfeita, se o servidor é imutável e se existem essas forças ou esse sistema operacional coordenando tudo de forma tão magistral, Lá vem. por que a nossa tela às vezes mostra uma imagem tão distorcida e dolorosa? Sabe, se o progresso é a lei absoluta, por que o mundo natural está cheio de doenças, tsunamis, terremotos e uma pura destruição aleatória? Essa é a grande questão. Se o caos da natureza não reflete as intenções do servidor, nós esbarramos numa separação conceitual radical que o documento faz. A resposta curta e que é bem contundente é a seguinte: a natureza não é Deus. Uau! O que vai totalmente contra o panteísmo, né? Contra aquela adoração da natureza, contra séculos de poesia romântica que diz que ver uma montanha ou uma tempestade é ver a mente divina em sua plenitude.
Vai contra tudo isso. O texto descreve a natureza, no seu sentido mais restrito, apenas como a vestimenta física de Deus. Mas no nosso mundo em particular, essa vestimenta sofreu severas modificações. Modificações? Como? As leis divinas em si são imutáveis, sim. Mas quando elas chegam aos universos evolucionários, elas são qualificadas e alteradas por planos experimentais. Mais do que isso, essas leis naturais foram desfiguradas por erros locais e até por insurreições de seres celestiais subordinados. Insurreições? Rebeliões? Sim, o texto cita rebeliões sistêmicas, como uma famosa que ocorreu no sistema chamado Satânia, que deixaram consequências físicas e estruturais duradouras no nosso mundo. A forma como eles resumem isso, para mim, é fascinante. O documento apresenta uma equação matemática literal para definir o que é a natureza ao nosso redor. Sim, é a equação do quociente. Isso. Eles dizem que a natureza é um quociente, onde você pega a perfeição do paraíso e divide pela incompletude e pelo mal dos universos inacabados. É literalmente usar a matemática pura para explicar o sofrimento humano. E a precisão dessa equação muda tudo. O quociente, que é a natureza, que a gente experimenta todo dia, expressa tanto o lado perfeito do numerador, quanto o lado parcial, o lado quebrado do denominador. Faz sentido. A evolução trabalha constantemente para aumentar o conteúdo de perfeição e diminuir a desarmonia. Mas hoje, agora, o denominador ainda é muito, muito pesado. Por isso, o texto afirma categoricamente que adorar a natureza é uma farsa. A face de beleza da natureza possui cicatrizes. Ela é incompleta. Pensa no que isso significa para alguém que está ouvindo a gente agora. E talvez esteja tentando processar uma tragédia natural recente ou uma doença terrível na família. Traz um alívio imenso. Muito. Se um furacão destrói uma cidade ou se uma pandemia acontece, essa equação matemática nos diz que isso não é o CEO cósmico lançando raios de fúria para punir aquelas pessoas. O sofrimento não é um castigo divino. É simplesmente o resultado brutal do denominador dessa equação. Exato. É a manifestação das limitações físicas de um universo que ainda não terminou de ser construído. É importante frisar também que o texto usa a metáfora de uma projeção de cinema para explicar isso. As imperfeições e tragédias naturais são descritas como interrupções momentâneas e inevitáveis na tela do projetor. Tipo aquelas falhas no rolo de filme? Isso, mas que, ironicamente, acabam permitindo que a mente finita capte lampejos da realidade duradoura. Se não fossem essas interrupções, aquela luz pura do projetor nos ofuscaria completamente. Nossa, pensando nessa equação, me veio à cabeça uma analogia musical. Vê se faz sentido. Imagina que a lei de Deus, a perfeição lá do paraíso, seja uma sinfonia magistral de Mozart, com uma partitura absolutamente impecável. Gosto de Mozart. Vai lá. Mas o universo em evolução é como uma orquestra de estudantes adolescentes que ainda estão aprendendo a ler as notas. A música que a gente ouve, que é a natureza, tem momentos de beleza, claro, mas está cheia de desafinos. E de instrumentos fora do tempo. Exato. E como você mencionou rebeliões, é como se alguns alunos decidissem tocar as notas erradas de propósito, alterando temporariamente o ritmo de toda a orquestra. A partitura continua sendo perfeitamente divina, mas a execução natural é falha. A analogia da orquestra ilustra muito bem a discrepância entre a lei e a execução. Mas o documento exige que a gente tire uma conclusão lógica e imediata disso tudo. Qual conclusão? Bom, se as falhas, as tempestades e os ruídos nessa orquestra não representam o estado de espírito do compositor da partitura, então qual é, de fato, o verdadeiro caráter desse compositor? Se a gente não pode entender Deus apenas olhando para um furacão ou para um vulcão, precisamos investigar o que constitui a essência inabalável dele. Exato. E se ele não está enviando enchentes para demonstrar desgosto ou punir a gente, quem ele é? É aí que entra a terceira parte da leitura. Pois é. E essa parte descarta com uma veemência absurda aquelas características humanas, falhas, que a gente frequentemente projeta no divino. O texto diz que a primeira fonte não tem rivalidade, não sente ciúme ou inveja. E expande essa negação para emoções mais violentas também.
O documento afirma que o Deus eterno é completamente incapaz de ira ou raiva. Pelo menos da forma como nós humanos compreendemos essas emoções. O que faz todo sentido, né? Muito. Sentimentos de vingança ou ciúmes são classificados lá como mesquinhos e indignos de seres humanos maduros. Imagina aplicar isso à divindade. É totalmente absurdo para eles. Ele é onisciente, não comete erros e, portanto, nunca abriga arrependimentos sobre as escolhas de livre-arbítrio que faz, porque tudo é baseado numa perfeição de discernimento infinita. Há um momento brilhante na leitura em que a fonte apresenta 3 lentes diferentes para a gente tentar entender esse ser. Para a ciência, ele é a primeira causa, né? O ponto de origem imutável. Isso. Já para a filosofia, ele é a unidade autoexistente. Aquele único sustentáculo que não depende de nada para existir. Mas é a religião, ou o que eles chamam de revelação, que traz o fator definidor, mostrando que, muito acima da ciência e da filosofia, ele é um pai universal movido pelo amor. O amor é a palavra-chave aí. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo por um segundinho. Fique à vontade. Vamos conectar os pontos. Se a gente está falando de um ser onisciente, que nunca se arrepende, que nunca perde a paciência, que não sente ira e apenas observa o cosmos rodando aquela equação matemática friamente pontual, isso não o torna uma força terrivelmente fria, tipo uma espécie de supercomputador robótico e distante. Essa é a armadilha clássica do nosso pensamento humano. A gente associa amor com reatividade passional, sabe? Como assim? Se a entidade não reage com raiva ou com angústia explosiva, nós presumimos frieza. Mas o documento introduz um contraponto vital para isso. É o conceito de pesar divino. Pesar divino. Sim, embora Deus não abrigue arrependimentos, porque afinal sua visão de longo prazo é infalível, o texto afirma que ele possui uma afeição profunda. Quando as criaturas do universo fazem escolhas infelizes, quando caem na ruína ou não atingem seus potenciais, o coração dele fica pesaroso. Entendi, ou seja, a diferença não é entre amor e indiferença. É a diferença entre um pai humano que perde a cabeça, joga as coisas na parede e grita quando o filho comete um erro grave. Que é a pura reatividade. Isso. E um pai idealmente maduro que sente uma tristeza profunda pela escolha ruim do filho, mas cujo amor puro e estabilidade não oscilam 1 milímetro sequer. É um amor absoluto que simplesmente não reage com violência. Grosso. Mas isso nos leva a um abismo antropológico que o documento tenta resolver. Qual abismo? Pensa comigo. Se o universo inteiro é sustentado e governado por uma força que é puro amor não reativo, da onde a humanidade tirou todas aquelas histórias milenares sobre deuses punitivos, sanguinários e aterrorizantes? É verdade. O que nos joga numa desconstrução fascinante, aliás. O texto bate de frente com a origem dos nossos mitos religiosos mais primitivos. O diagnóstico que eles fazem é que o homem primitivo era, acima de tudo, um compulsivo elaborador de mitos. Uma máquina de criar histórias para explicar o que não entendia. Exato. E os livros sagrados do nosso mundo, que, lembrando, é chamado de Urântia nos documentos, estão estruturalmente confusos por causa disso. Essa confusão ocorreu, segundo a fonte, porque os criadores de tradições lá do passado não conseguiram distinguir entre a deidade suprema do paraíso e os criadores ou administradores locais do nosso canto do universo. Uma confusão de cargos, basicamente. Textos antigos frequentemente registraram comunicações ou ações de personalidades subordinadas, como príncipes planetários, portadores da vida ou ordens angélicas, como se fossem decretos absolutos do próprio Deus Supremo. Sabe, lendo isso, parece que a humanidade na sua infância espiritual estava jogando uma versão cósmica de telefone sem fio. Telefone sem fio é a analogia perfeita. Eles recebiam fragmentos de mensagens e orientações de vários níveis ali da administração universal. Mas o entendimento deles era tão primário, tão embasado no medo visceral de, sei lá, vulcões, raios e fome, que eles misturaram as mensagens com seus próprios pavores. Natural para uma mente primitiva. Muito.
O resultado final desse telefone sem fio milenar foi transformar aquele pai amoroso universal na figura de um rei tirânico e inseguro, sentado numa nuvem, sempre pronto para causar tempestades só porque os humanos não seguiram uma regra trivial. O texto não poupa críticas a essa evolução da nossa crença. Classifica a adoração de deuses das tempestades e deuses de enchentes como relíquias bárbaras. Mas a crítica atinge o ponto mais afiado quando analisa o que a humanidade achou que precisava fazer para apaziguar esse falso deus irado. Ah, sim. Só para traduzir para quem está nos ouvindo, quando a teologia fala em propiciação ou apaziguamento, a gente está falando daquela ideia antiquíssima de que o ser humano precisa comprar a calma divina com algum tipo de oferenda ou sacrifício, correto? Exatamente isso. Eu fiquei muito impressionada com a força das palavras do documento aqui. Eles chamam literalmente de afronta acreditar que Deus exija derramamento de sangue inocente para acalmar uma raiva que sequer existe. É uma rejeição categórica, violenta quase, da teologia do sacrifício. O texto examina até aquelas inovações históricas, notando que, embora Moisés tenha liderado um avanço tremendo ao substituir sacrifícios humanos cruéis pela oferta de animais, que já foi um grande passo. Foi um passo gigantesco. Mas o conceito psicológico por trás disso ainda estava ancorado numa visão pagã e indigna, a ideia de que o perdão divino exigia pagamento em sangue. O documento declara que essa ideia repulsa os seres celestiais e é completamente incompatível com uma era de esclarecimento. E isso culmina na maior revelação teológica de todo esse trecho, na minha opinião, a reinterpretação absoluta sobre a cruz. Ah, essa parte é de virar a cabeça. Sim, sobre o que a teologia clássica sempre chamou de sacrifício supremo. A vasta maioria da tradição cristã ensina que a crucificação foi o pagamento judicial necessário, né? O resgate exigido para aplacar a ira de Deus contra a humanidade. Mas o documento vira essa interpretação de cabeça para baixo. Ele questiona abertamente essa doutrina. O texto pergunta como alguém pode ensinar que o coração paterno de Deus era frio e irredutível diante do infortúnio humano, e que sua misericórdia só seria liberada depois de ver seu filho inocente sangrar até a morte. É ilógico dentro da premissa do amor absoluto. Totalmente ilógico. A fonte propõe que a outorga, que é como eles chamam a encarnação, vida e morte do Filho Criador, aqui no nosso planeta, não teve relação absolutamente nenhuma com pagar uma dívida a um Deus ofendido. Foi algo inerente ao encerramento de uma era planetária específica. Mas, peraí, me ajude a conectar os pontos aqui, porque a audiência também deve estar se perguntando. Como exatamente morrer uma cruz resulta em algum tipo de benefício cósmico se não é para pagar uma dívida? Sim, é uma dúvida natural. O texto diz que foi para alcançar soberania. Mas por que esse ato de sofrimento extremo seria o passo final necessário para a soberania do próprio filho? Ele já não era o soberano? A mecânica disso, segundo a estrutura do texto, baseia-se na diferença entre autoridade teórica e autoridade empírica, experiencial. Ah, vivência. Exato. Um filho criador já possui a posse do universo que ele mesmo formou. Mas para conquistar a soberania suprema e experiencial sobre suas criaturas, ele precisa vivenciar a vida delas. Ele precisa entender, por experiência própria, na pele, o nível mais profundo de limitação e sofrimento mortal. Caramba! A cruz não foi um pagamento para o Pai. Foi a experiência humana limite. Ao passar pelas piores injustiças do denominador daquela nossa equação, a ignorância, a dor e a mortalidade, esse governante adquire uma empatia e uma autoridade inquestionáveis, não porque comprou o perdão com sangue, mas porque compartilhou integralmente a realidade dos seres que ele governa. É de uma profundidade, assim, impressionante. O evento histórico em si, da brutalidade humana, aconteceu, mas a teologia clássica errou completamente na motivação que atribuiu a Deus. Não era um ego cósmico gigante precisando ser aplacado. Era a empatia de um governante descendo ao nível mais profundo, mais sombrio da experiência dos seus governados. E se a gente unificar todas essas revelações, a gente percebe rapidamente como isso liberta as mentes que buscam compreensão hoje em dia.
O ser humano entende que não está à mercê dos caprichos voláteis de deuses imaginários sedentos por propiciação. É um alívio. O cosmos opera sobre leis e progresso. E o nível mais alto de administração atua com um amor que é estável e inflexível. Isso erradica, de uma vez por todas, o medo primitivo da vida espiritual. E, fundamentalmente, joga a responsabilidade do progresso de volta para nós, né? Incrível. Bom, vamos recapitular a jornada de conhecimento da nossa análise de hoje, para amarrar tudo. Exploramos a ideia de um universo que não é estático, mas sim engajado num progresso implacável, sustentado a cada milissegundo por forças absolutas. Nosso servidor ao vivo. Exato. Entendemos a matemática da natureza, que as falhas e dores físicas que a gente vê e sofre são o quociente de um projeto maravilhoso lidando com a incompletude do tempo e do espaço. E, por fim, vimos como a incapacidade da mente humana primitiva de entender as engrenagens do universo resultou naqueles mitos de um Deus tirano, ofuscando a verdade científica e filosófica de um pai amoroso, que definitivamente não precisa de sacrifícios de sangue. E o impacto prático dessa visão, para quem nos ouve, é muito substancial, sabe? O documento sugere que o verdadeiro triunfo humano surge quando a gente abraça uma audácia quase irracional diante dos nossos próprios limites diários. Que audácia é essa? E a capacidade de encarar um obstáculo intransponível, uma tragédia ou uma fraqueza pessoal muito profunda, e conseguir dizer, olha, ainda que eu na minha finitude mortal não consiga superar isso sozinho, existe em mim uma fagulha, uma parte habitante do próprio Pai absoluto, que pode e irá fazê-lo. Isso desloca a força motriz, entende? Deixa de ser uma divindade externa que você precisa agradar para se tornar uma potência interna contínua. Exatamente. O live streaming de vida e energia não está apenas passando no grande telão do cosmos. Tem um receptor instalado dentro da gente. Bela forma de colocar. E isso me leva ao pensamento final que eu quero deixar com a nossa audiência para digerir até a nossa próxima oportunidade. Porque o documento contém uma afirmação um pouco enigmática ali no meio dessas desconstruções todas. Qual delas? Ele diz que a infinita bondade do Pai está além da compreensão da mente finita. E que por causa dessa nossa tremenda limitação intelectual, deve haver sempre uma forma de contraste com o mal comparativo para a exibição efetiva de todas as fases da bondade relativa. Essa é talvez a maior provocação filosófica sobre a natureza da cognição humana em todo o texto, a nossa total dependência do contraste. Exato. A grande pergunta que fica martelando na minha cabeça é a seguinte: se a nossa mente é tão limitada que precisa absolutamente do contraste desse mal comparativo para sequer ter a capacidade neurológica e espiritual de reconhecer a bondade... Onde isso nos deixa? Pois é. Será que as imperfeições da evolução não são acidentes de percurso? Será que as doenças, as catástrofes e todas as falhas matemáticas na natureza não são apenas o lado ruim da moeda, mas sim a única lente ótica possível através da qual uma alma mortal consegue aprender, por fricção e contraste, o que é verdadeiramente perfeito? É uma mudança de perspectiva violenta. É algo muito profundo para se pensar na próxima vez que a tela da sua vida parecer caótica e cheia de falhas. Fica a reflexão para quem está com a gente hoje. Com certeza. Uma reflexão para carregar para a semana inteira.